E está começando a sessão número 2 do projeto Meu Tio Oscar. Hoje, o Fantástico Doutor Dolittle, 1967. Eu tenho certeza que você deve se lembrar daquela versão de 1998 desse conto originalmente escrito pelo Hugh Lofting, sobre esse médico que consegue conversar com os animais. Agora, essa versão estrelada pelo Ed Murphy não tem quase nada a ver com o filme que a gente vai analisar essa noite. O Fantástico Doutor Dolittle foi uma produção da 20th Century Fox do final da década de 60 e que se assemelhava muito a outros grandes musicais produzidos na mesma época. Alguns sucessos daquela década, como por exemplo Mary Poppins e Minha Bela Dama, acabaram entusiasmando os antigos donos de estúdio a fazerem mais produções na mesma linha. Ainda que o cinema clássico de Hollywood estivesse morrendo, os grandes espetáculos às vezes causavam um bom resultado nas plateias. Então, os executivos encomendaram alguns musicais e foi nessa mesma onda que, por exemplo, em 1967, a Warner lançou o musical Camelot e a Universal lançou, com muito sucesso por sinal, o filme Positivamente Millie. O objetivo da Fox naquele ano, através do seu chefão Darryl F. Zanuck, era adaptar esse conto do Hugh Lofting para as telas através de um esplendoroso musical. E ele não poupou esforços para isso. Foram gastos, gente, 18 milhões de dólares, o que para a época era uma quantia inimaginável, na produção de um imenso musical, recheado de extras, recheado de animais de cena, com fotografia em película 70mm, direção de arte vasta e números musicais meticulosamente coreografados. John Dolittle is the greatest animal doctor in the world today. A história gira em torno desse médico, o John Dolittle, que, depois de se decepcionar muito com a raça humana, resolve se relacionar exclusivamente com os animais. In fact, I've come to the conclusion that, with the possible exception of yourself, I have nothing in common with the human race. Ele tem a ajuda de um papagaio superdotado que fala mais de 100 línguas de animais para conseguir aprender essas línguas e se comunicar diretamente com diversas espécies de animais. Ele passa então a ser o médico e amigo desses animais, convivendo com eles numa bonita casa de campo na Inglaterra. O grande sonho e objetivo desse médico John Dolittle é encontrar e conhecer a espécie do caracol gigante cor-de-rosa, que é um animal raríssimo, muito poucas vezes vista. No filme, o médico é interpretado pelo ator Rex Harrison, que por sinal teve também em produções como Cleópatra e Minha Bela Dama. Junto com ele no elenco também estão o seu amigo pessoal Matthew, interpretado pelo ator Anthony Newley, o menino Tommy Stubbins, interpretado pelo William Dix, e o par romântico, a bela Emma Fairfax, interpretada pela atriz Samantha Eggar. Os habitantes da pequenina cidade onde ele vive lá na Inglaterra acham ele um cara um pouco maluco e não conversam muito com ele. Então ele vive isolado nessa espécie de fazenda, onde ele tem ali ao lado dele uma centena de animais que convivem e conversam com ele. But I do have the consolation of being able to speak 498 animal languages. A gente está aqui falando de um grande estúdio investindo muito dinheiro numa produção na qual eles já têm os meios de produção muito estabelecidos. Então, é inegável a gente admitir que o filme é de uma beleza e de uma grandiosidade inacreditáveis. Então, se a gente prestar bastante atenção, a maioria dos planos da fotografia são de panorâmicas, que valorizam os cenários e valorizam as paisagens. Vale lembrar que a película de 70mm, ela confere uma maior largura na tela. E se isso hoje em dia pode parecer banal, nessa época fazia toda a diferença. A única grande referência audiovisual que o público tinha, além do cinema, era a TV, que na época era quadrada e estava começando a transição do preto e branco para o colorido. I have never in my entire experience known anyone treat people as appallingly as you do. I don't treat people, madam, I treat animals. Sendo assim, as imagens são todas muito bonitas, o cuidado com a fotografia era grande e a valorização das grandes paisagens era muito grande. Então a gente consegue ver os belos campos ingleses, o alto mar e a floresta tropical, já na segunda parte do filme, de uma forma
esplendorosa. Também destaco aqui quesitos técnicos como direção de arte, figurino e maquiagem, todos excepcionalmente bem feitos. Além, é claro, de ser incrível a quantidade de extras, de figuração e de animais de cena. Também não posso deixar de lembrar aqui dos efeitos especiais. Mas se a gente pensar que esse filme foi lançado há meio século atrás, algumas das sequências que a gente consegue ver nesse filme são espetaculares. Inclusive o L.B. Abbott foi premiado pelos efeitos especiais desse filme e me chama muito a atenção uma cena em que uma baleia move uma ilha no meio do oceano de lugar. Good morning. One shove here. Hoje em dia pode até parecer banal ou meio bobo, mas na época foi algo de se tirar o chapéu, com certeza. Bom, sendo esse um filme musical, então existe uma preocupação grande aí também nas coreografias e nas canções feitas para o filme. Eu destaco aqui 4 canções que eu acho que são as mais inspiradas do filme. A minha preferida é After Today. After today, nothing will be the same again. Mas a gente também tem a Like Animals, que é executada num momento muito importante da narrativa. It's insane. Like animals. We humiliate and murder and confine them. Talk to Animals, mais dançante e que acabou vencendo o Oscar naquele ano. History. I can walk with the animals, talk with the animals, grunt and squeak and squawk with the animals. E uma muito curiosa, de título I've Never Seen Anything Like This, interpretada pelo ator Richard Attenborough. Seen anything like it? I've never seen anything like it. You've never seen anything like it in your life. Que todo mundo aí deve conhecer como o maluco dono do Jurassic Park. Infelizmente, se a gente deixar de lado essa questão técnica e de produção, assim como o esmero visual e todo o gigantismo desse musical, o resto do filme deixa bastante a desejar. O roteiro é extremamente frágil, o desenvolvimento dos personagens me parece muito incipiente. O personagem do menininho, o Tommy, por exemplo, nunca se justifica por completo. Ele me parece mais um personagem colocado ali para entreter a audiência, visto que crianças normalmente agradavam o público naquela época. Também o romance que tenta ser estabelecido entre o Dr. John e a menina Emma nunca se justifica por completo, ele não convence, e a gente passa por algumas situações até mesmo constrangedoras no filme, onde é sugerido um affair, né, um romance entre ele e uma foca. Can't bear females who cry. Don't look at me like that, Sophie, or I get upset too. Dear Sophie, you understand so much, don't you? São 2 horas e meia de um imenso espetáculo visual, impressionante pelo seu tamanho, mas infelizmente de uma história muito vazia, que não se sustenta e não se justifica em momento algum, o que é uma pena. O próprio Rex Harrison, depois, numa autobiografia, falou que o máximo que ele conseguiu com esse filme foi ter um romance com um chimpanzé. O filme, infelizmente, foi um desastre nas bilheterias, né, e ajudou um pouquinho mais a afundar a 20th Century Fox, né, naquele final de década. Lembrando que Cleópatra já tinha sido uma produção que tinha dado um prejuízo enorme para o estúdio. O fantástico Dr. Dolittle conseguiu retornar apenas 1/3, mais ou menos, do seu investimento para o estúdio. Os executivos investiram muito na campanha desse filme para a cerimônia da Academia. Um memorando interno do estúdio determinava que qualquer sessão do filme que fosse para membros da Academia deveria ser precedido de champanhe, canapés e eventos para a imprensa. Deu certo, o filme entrou meio que de gaiato na categoria principal de melhor filme, tirando o posto de algumas outras produções. Além da categoria principal, o filme ainda foi indicado a outras 8 categorias, todas mais técnicas, e levou 2 prêmios, o de melhor canção e o de melhores efeitos visuais. Good Lord.
Sophie, that's marvelous news. Thank you very much indeed. Para resumir, esse é o tipo de filme grande, de estúdio, muito bonito, muito impressionante do ponto de vista técnico, mas que parecia um pouco anacrônico dentro daquele contexto. O filme eu acho que vale como uma diversão despretensiosa aí de um sábado à tarde, vale a pena ser visto até para a gente não ficar naquela dicotomia dos poucos musicais como Noviça Rebelde e Minha Bela Dama e Mary Poppins. É legal dar uma olhada e uma variada nesses outros musicais e ver o que estava sendo feito aí há 50 anos atrás pelos grandes estúdios. Bom, essa foi a nossa segunda sessão do projeto Meu Tio Oscar. Espero que tenham gostado. Deixe o seu comentário aqui no espaço aqui do vídeo para a gente poder debater ele melhor no debate justamente que vai acontecer ao final dos 5 filmes. Curta também a nossa página, compartilhe e, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização. No dia 19, a gente vai partir para a nossa sessão número 3, dessa vez para discutir o vencedor do Oscar daquele ano, No Calor da Noite. A gente também tem uma página no Facebook, onde você pode saber de todas as atualizações, e as críticas postadas aqui em vídeo também estão disponíveis em texto no site www.meutiooscar.com.br. A gente se vê no próximo encontro. Até lá!